importa se é pai, mãe, namorado, namorada, esposo, esposa, é porque essa pessoa acredita em você. Eu acho que quando as pessoas acreditam em você, basta você também acreditar em você para isso acontecer. Everyone needs a coach. Thank you to all my wonderful teachers. Is the most powerful. I meet inspire me. But it's quite true. Your time is limited. Yes, we can. Thank you. Olá, seja bem-vindo ao Comunica Play, o seu encontro com a comunicação, a habilidade mais valorizada e desejada no mundo. Aqui você tem contato com grandes comunicadores e profissionais fora da curva que têm muito a agregar na sua vida e carreira. Eu sou Edgar Caetano, especialista em comunicação e oratória e host deste podcast. Se você é novo por aqui, não esqueça de seguir a gente no Instagram, @comunica.play e Edgar Caetano Oficial. E se você está no YouTube, já curte esse episódio e assina o canal para não perder nenhuma novidade. O Comunica Play está no Spotify em áudio e vídeo, no Deezer e nas principais plataformas de podcast. E claro, você pode compartilhar os seus episódios favoritos com seus amigos e permitir que esse conteúdo chegue ainda mais longe. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Comunica Play. Hoje eu trago um mestre da comunicação, especialista em cerimonial, ele que já foi meu mestre quando o assunto é comunicação para eventos públicos, corporativos e sociais. Anderson Amauri, é um prazer te receber aqui na Casa da Comunicação. Seja mais uma vez bem-vindo. Grande Edgar, para mim é uma grata alegria, uma grata satisfação trocar experiências contigo. É muito interessante que acho que desde a primeira vez que nos vimos lá no Senac, há um bom tempo atrás, eu acho que a gente já conseguiu se conectar, né? Já conseguimos comunicar muita coisa boa e levar essa amizade aí para o resto da vida, é sempre muito legal. Obrigado pelo convite e é uma honra trocando essa vibe de podcasts, de videocasts por aí. Brigadão. Vamos nessa. A pergunta carro-chefe aqui, Anderson, para a gente começar a ouvir a sua história, as lições de vida que você quer compartilhar conosco é: quem é Anderson Amauri na fila do pão da comunicação? Caramba. Primeiro, acho que correndo para pegar o pão. Cara, eu acho que eu aprendi a ser comunicador por causa da minha mãe. Eu sempre falo isso, tenho um orgulho muito grande da minha mãe pela história. Uma simples dona de casa que passou maus bocados familiares para cuidar de 2 meninos do lar, né? Meu pai foi um homem incrível, apesar de ter sofrido muito por causa do álcool, né, do alcoolismo. Mas foi um homem muito incrível que me ensinou honestidade, que você tem que colocar o seu nome e a sua palavra acima de qualquer coisa, e isso é fundamental. Mas acho que na comunicação eu aprendi com ela a importância de você olhar no olho, de você manter a sua palavra, de você cumprir com os seus objetivos e sonhar. Então eu acho que para quem é comunicador, começo de tudo é sonhar. Sonhe. Sonhe no seu propósito de vida, no seu propósito profissional, sonhe no seu propósito familiar, sonhe no teu propósito de conquistar bens materiais. Então, acho que eu sou um sonhador da comunicação e, através da comunicação, eu conheci as minhas paixões profissionais, que é o cerimonial, que é o cerimonial social, a arte de poder usar o dom da escrita e colocá-la na comunicação, na voz. Trocar isso com as pessoas é mágico. Então, acho que se eu fosse responder o Anderson na comunicação, é um sonhador que faz com que esses sonhos se tornem realidade, lembrando do menino lá na fila do pão, buscando coisas para a família ou trabalhando dia a dia de uma vida simples, mas muito gostosa e muito saudosa. Sensacional. E por falar então nesse menino, conta um pouco da sua história, da sua trajetória de vida, como é que você chegou até aqui e quais foram os pontos marcantes da sua trajetória e, claro, que lições você pode compartilhar com a nossa audiência. Maravilha. Eu acho que, se eu fosse lembrar profissionalmente onde começou o Anderson comunicador, foi na igreja. Primeira igreja católica, rezando o terço com a minha mãe, em casa ou na casa
das mulheres que rezavam o terço. Isso era muito comum, ainda é, né? Mas quando a gente era pequeno, a gente via isso com mais frequência. Depois eu passei à igreja evangélica, que me ensinou muito, porque me dava uma oportunidade, me dava um microfone na mão. Mas foi quando eu fui trabalhar na loja do Silvio Santos. Uau! No Baú da Felicidade. Você já deve Sim, lembrar dessas lojas. Com certeza, já fui. E lá tinha um profissional, ele era gerente da loja, que ele falava ao microfone. E todo mundo dizia, pô, mas ele é muito ruim, é muito difícil ficar ouvindo ele o dia todo. E todo mundo falava, Anderson, você tem uma boa voz, vai lá, toma o microfone dele, toma o microfone dele, toma. E eu tinha acho que 16, 17 anos de idade. Aí pedi a oportunidade. A partir dali eu comecei a me entender como comunicador e o que essa comunicação impactava na vida das pessoas. Vendo a possibilidade, fui fazer cursos de rádio, depois eu fui fazer jornalismo. Mas o cerimonial, hoje eu sou profissional do cerimonial público, corporativo e social. 80% da minha vida hoje está no casamento, tá? A gente vai falar sobre isso mais à frente. Ele entrou na minha vida porque eu fui trabalhar numa emissora de rádio local, lá em Curitiba, no Paraná, e aí eu era entrevistador, como você, fazendo esse papel aqui, eu era entrevistador. Recebemos o prefeito olhou o Anderson e falou, cara, tem uma oportunidade para você, você vai ser locutor oficial da prefeitura. Uau. Que era o apresentador dos eventos festivos, nós tínhamos quermesses, inauguração de escola, de creche, às vezes recebia alguma autoridade, tanto é que o meu primeiro evento como mestre de cerimônias na cidade foi entregar a chave da cidade para o governador do estado do Paraná. Então foi uma baita de uma responsabilidade, era um evento muito nobre, muito chique, e foi dessa forma que eu fui conhecendo o cerimonial. Passo a passo, fui convidado para trabalhar no cerimonial do governo do estado do Paraná, depois vim para São Paulo, onde aqui eu vim totalmente de forma autônoma trabalhar com formaturas. Aí, desse convite, fui trabalhar na Prefeitura de Taboão da Serra. Da Prefeitura de Taboão da Serra fui parar na Prefeitura de São Paulo como mestre de cerimônias e ao longo desse percurso sempre estudando, não só comunicação, como cerimonial também, e tentando impactar a vida das pessoas através da importância do cerimonial, quanto o cerimonial ele é fundamental, mesmo que muita gente ainda tenha aquela mágica de dizer que o cerimonial é frufru ou é chato. Então a gente, como comunicador no cerimonial, tenta deixar ele mais leve, mais gostoso, mais humano, mais solto. E do sonho do menininho lá, vim para a grande capital do Brasil. Eu considero São Paulo a capital do Brasil, sim, mesmo não sendo, porque aqui as oportunidades são muito mais abrangentes, né? Muito mais fortes. E fiz a minha vida aqui, trabalhando com cerimonial, te conheci lecionando cerimonial, lecionando comunicação para mestres de cerimônias. E acho que a minha premissa sempre foi essa, naturalidade. Mesmo tendo uma voz forte, uma voz poderosa, ser natural. Isso é o mais importante. É aí que as pessoas vão comprar o seu produto. Se você é natural e acredita naquilo que você está fazendo, você tem muitas oportunidades de negócio, oportunidades de crescimento, oportunidades pessoais, né? Eu acho que é um caminho muito legal quando a gente coloca a comunicação, coloca a naturalidade e principalmente o sonho e acreditar naquilo que você faz. Eu adoro o que eu faço. Isso a gente percebe mesmo. Agora, como é que foi para você aos 16 anos ocupar esse espaço na loja do Silvio Santos, na loja do Baú da Felicidade? Como que isso mudou a sua vida? Óbvio que mudou, te trouxe até aqui, isso está claro, mas você já parou para pensar no impacto que isso tem na vida das pessoas quando elas decidem por um caminho ousado, arriscado e sem preparo, convenhamos, né, Anderson? Total. Porque você não estava pronto, tecnicamente falando, profissionalmente falando, para esse desafio. Não. E aí, como é que é isso? Porque você colheu frutos até aqui e ainda vai colher pelo resto da tua vida por conta daquela decisão, daquele... Anderson, vai lá, pega o microfone. Como é que é isso? O que você ensina com isso? Eu acho que o impulsionamento de pessoas que viram em mim uma certa habilidade, mesmo que sem técnica, viram essa habilidade, eu acho que aí fica um grande recado para quem nos acompanha. Se alguém te impulsiona, não importa se é pai, mãe, namorado, namorada, esposo, esposa, é porque essa pessoa acredita em você. Verdade. Eu acho que quando as pessoas acreditam em você, basta você também acreditar em você para isso acontecer. Então, quando me impulsionaram, eu fiquei meio receoso no início, mas eu acreditei, não só nas pessoas, quanto em mim mesmo.
E também naquela coisa, né? Tipo, eu posso fazer melhor, né, do que o que apresentava-se naquele momento. E lembro também de questões assim até particulares, né? De ouvir radinho de pilha com meu pai, jogos de futebol com grandes narradores, ou assistir na TV preto e branco Sérgio Chapelin e Cid Moreira com aquela voz poderosa, fazendo o Jornal Nacional, ou as novenas. Sempre prestei muita atenção nesse quesito. E acho que através desse impulsionamento e também dessa vontade de querer falar, de querer se expressar, de querer comunicar. E aí, quanto a responder a questão de impactar, é ver o bem das pessoas. Sim. Um comunicador precisa ver o bem das pessoas. Não é sobre ele, é sobre o que chega para as pessoas. E a responsabilidade é grande, né? Porque aquilo que você fala, nem sempre aquilo que você fala é aquilo que as pessoas entendem. Então, reverberar isso na tua mente, na tua comunicação, para que chegue de forma positiva para as pessoas, é a grande responsabilidade de um comunicador. Você é um cara que fala muito sobre isso, né? A questão do conteúdo. Será que você tem conteúdo para isso? Então, parte daí. Como eu convivia com os meus colegas da loja do baú, assistia o Silvio Santos na televisão, o conteúdo estava ali. Ele só precisava de um impulsionamento e de uma oportunidade. Quando eu tive isso, a coisa aconteceu. E foi muito legal, porque eu lembro muito bem o gerente da loja, que era o cara que fazia as locuções, ele falava assim, não, fica você na locução, porque aumentou as vendas, porque melhorou a animação, as pessoas estão mais animadas lá, te ouvindo lá, falando sobre as propagandas da loja. E aí me remete muito a um cara que você conhece, que é o Bottini, ele fala muito de vendas e do comunicador vendedor, que o comunicador vendedor ele precisa acreditar naquele produto. E eu acreditava naquilo. E quando eu acreditava naquilo, a coisa fluía. E eu acho que o recado é esse, é acreditar em você, acreditar naquilo que você faz para que as coisas funcionem leve e naturalmente. Não precisa forçar nada. Não deixa precisa... acontecer. Exato, deixa acontecer naturalmente, como diz a canção. É. Muito bom. Agora, quando você veio para São Paulo, como é que foi esse choque de realidade para você? Você saiu de Curitiba mesmo e veio para São Paulo. Eu vim de um cerimonial muito protocolar. Curitiba, as cerimônias lá eram extremamente protocolares, ou seja, a comunicação era solene. Era os senhoras e senhores, bom dia. Não tinha essa comunicação de hoje. Olha, senhoras, senhores, bem-vindos, bem-vindas a todos, todas e todes. Não existia isso. Era uma comunicação solene, menos era muito mais. E eu vinha de uma comunicação da voz forçada mesmo, dos senhoras e senhores. Quando eu cheguei em São Paulo, eu vi um outro mundo. Um mundo mais rápido, um pouco bagunçado. E eu tive que me adaptar. E outra, eu tinha sotaque paranaense. Leite quente que dói o dente na boca da gente. Capaz. Rapaz. Tinha isso sim. Tinha isso sim. Mas como você... Talvez possa até pontuar, né? Nasceu para isso, né? Por mais que eu não considere que oratória seja um dom, você tem uma certa capacidade, uma certa habilidade. Aí você treina. Isso. Eu tive que treinar muito, estudar muito. Muita gente me ajudou aqui. O professor Pedro Barreto me ajudou pra caramba. Grande mestre. Outros professores do Senac me ajudaram muito, como o Fernando Santos, Maurício Lousada... e os meus alunos, como os meus alunos me ajudaram quando eu fui lecionar cerimonial no Senac. Me ajudaram pra caramba, porque eu vi todo tipo de pessoa. Pessoas super estudadas e pessoas nada estudadas, querendo ser comunicador, querendo trabalhar no mercado de eventos, ou ir para a área do rádio, ou ir para a área de venda. E gente que chegou lá e falou assim, não, eu quero isso, mas quando conheceu, falou, opa, não quero mais, que não é isso, não é esse o caminho. Eu acho que o grande susto foi sair de uma cidade toda coordenada, organizadinha. Curitiba tem essa vivência, tudo é muito certinho, tudo é muito limpinho, para vir para uma cidade enorme, que acontece um monte de coisa e que às vezes é um pouco caótica, né? Mas esse caos fez do Anderson quem ele é hoje, então me ajudou bastante. Não à toa, fui trabalhar em grandes instituições aqui, fiz grandes eventos aqui que me marcam bastante a minha trajetória.
Mas foi gostoso. Eu imagino. Foi uma delícia. Porque é uma grande ebulição de novidades. A cidade é gigante, as possibilidades são infinitas. A gente está falando de quanta coisa tem aqui só no bairro onde a gente está gravando esse podcast, que é uma metrópole em comparação com cidades grandes do interior. Cidades dentro da cidade. Dentro da cidade. Então, quando você chega e tem diante de si inúmeras oportunidades, caminhos e todo esse caos que você comentou, você só tem 2 caminhos: recuar, se encolher ou desbravar. E você desbravou, construiu a tua história aqui e hoje é uma referência. Quando a gente fala do teu trabalho, a gente sabe que você é uma referência no estado de São Paulo. Embora você tenha a sua origem, você não vai perdê-la nunca, você já está enraizado aqui em São Paulo graças a essa coragem e ousadia que você teve, né? Construir aqui um bom caminho mesmo de referências. Pessoas que eu conheci aqui me ensinaram muita coisa positiva para o cerimonial e construir aqui mesmo com muito trabalho o Anderson e quem eu sou ou o que eu tenho, né? Não é sobre o que eu tenho, mas sim sobre o que a gente pode deixar para as pessoas. Eu acho que construir isso foi muito positivo dentro de uma cidade muito maluca. Mas foi bom, porque eu trouxe o quesito formal, solene, organizado, e consegui encontrar um caminho muito, muito positivo aqui na cidade de São Paulo. Eu sou muito feliz, eu sempre falo. Teve a época da pandemia, eu tive que sair daqui e voltar para Curitiba definitivamente por causa de grana. Mas todo mundo fala, não, você vai ficar lá em Curitiba porque lá é muito tranquilo, é muito calmo. Não consegui, cara. São Paulo me pegou de um jeito, não saio daqui. Minha mãe fica muito brava quando eu falo isso. Mas é assim, né? Você tem que desbravar o mundo, né? E o mundo está aqui. O mundo está aqui. Mas eu tenho boas lembranças, sabe, de Araucária e dos eventos que a gente fazia lá. Imagina, cara, você não tem nenhuma noção de cerimonial, receber o príncipe do Brasil em um evento de uma cidade que tinha 100 mil habitantes. Receber o presidente da República em Curitiba. Né? Aqui em São Paulo isso é comum, Rio de Janeiro isso é comum, Brasília nem se fala. Mas numa cidade fora, numa cidade distante, menor, são caminhos, né? Exato. São caminhos. E eu acho que eu tenho que parabenizar a minha mãe, parabenizar o meu filho. Eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho um filho de 23 anos, tenho um filho de 11 anos. O de 23 anos continua em Curitiba, adora aquela cidade, não sai de lá. E parabenizar as pessoas que passaram pela minha vida, né? Hoje eu sou um cara que eu me reconheci através desses próprios sentimentos. E foi o cerimonial social que resgatou o lado mais humano do Anderson. Então eu me descobri em 2015 para 2016 celebrante de casamento. Uau. É uma coisa que eu não quero deixar de fazer para o resto da vida, que é escrever histórias, sejam elas histórias de amor, sejam elas histórias de superação, sejam elas histórias de família. E eu me reconheci, porque a partir dali, desse entendimento do que é um sentimento, eu me tornei um novo homem, um novo pai, um novo namorado, um novo noivo e uma pessoa, eu considero sim, uma pessoa muito melhor. Eu falo que foi o melhor remédio que eu tomei, foi ter me tornado celebrante de casamentos, o celebrante social, que é uma nomenclatura que a gente criou aqui em São Paulo. Que não existia. Que não existia. E por que isso mudou a tua percepção de vida e o teu lado humano, como você está comentando aqui, te tornando uma pessoa melhor, um ser humano mais evoluído? O que tem nas celebrações sociais, nos casamentos ou nas histórias por trás desses casamentos, dessas celebrações matrimoniais, que tocaram tanto você a esse ponto? Primeiro, eu acho que foi me entender como pessoa. Talvez uma boa parcela das pessoas que nos ouvem, elas ainda não conseguiram se enxergar, olhar para o espelho e se reconhecer como ser humano, como ser que ama, que sofre, que chora. Eu era um cara extremamente arrogante, estúpido, não conseguia enxergar as pessoas como elas são nos seus devidos lugares. E quando eu tive um desafio sentimental, de sofrer mesmo sentimentalmente, os casamentos, as histórias de amor que me chegavam, os casais que me procuravam, me apresentavam que o mundo era muito mais do que aquilo, de ser submisso ou de sofrer
por uma outra pessoa. Entender mais sobre você foi fundamental, sobre mim, na verdade, foi fundamental olhando os outros. E eu vou dar um exemplo claro. Um dia eu fui fazer uma entrevista com um casal e esse casal começou a discutir na minha frente o que queria e o que não queria na cerimônia de casamento e na festa de casamento deles. Eles discutiam mesmo. Um olhava para o outro e falava abertamente o que sentia. Aí eu perguntei, mas escuta, você está brigando com ela e ela está brigando com você? Sim, a gente conversa desse jeito, a gente abre o coração desse jeito. Eu parei para pensar, eu não era assim. Eu não era assim. Eu não tinha esse diálogo aberto com quem eu me relacionava, com quem eu convivia. Eu falei assim, mas relacionamento é isso? Eu não tinha essa percepção, porque não vivia isso. E a partir daquilo eu comecei a escrever as cerimônias de casamento, as cerimônias sociais, pautadas nos relatos ruins ou bons, amores e desamores, vivências negativas ou positivas, superação ou não, dificuldades, mortes, a gente perde pessoas. E comecei a enxergar o lado de ser vivo. Ser vivo é isso, é viver, é compreender, é sofrer, é chorar. Eu não vivia isso. Então, a partir desse momento, eu comecei a me enxergar diferente. E comecei a entender que a vida é feita para se aproveitar os bons momentos e refletir sobre os maus momentos. Eu nunca fiz isso. Eu nunca tinha feito isso. Repete, por favor. A vida foi feita para viver os bons momentos, curtir os bons momentos e refletir sobre os maus momentos. Uau. Essa reflexão vai te dar a liberdade, o entendimento de, quando passar por outro momento difícil, saber como agir. As pessoas elas não sabem como agir em momentos difíceis porque elas não refletem sobre os seus momentos. Elas preferem apagar, elas preferem esquecer, elas preferem deixar no passado. Não é porque alguém te fez mal que você tem que esquecer isso. Reflita sobre isso, aprenda sobre isso. E eu acho que é bom isso, porque a gente aprende tudo na vida. Com as coisas boas a gente aprende pra caramba e com as coisas ruins a gente aprende muito mais, se você parar para refletir do porquê. Então eu entendi que nada é por acaso. Tudo que eu vivi, o passado, ruim, bom, espetacular, simples, rotineiro, ele vai me ensinar para um futuro melhor. E é muito maluco isso, porque hoje eu tenho um relacionamento, sou noivo, você estava falando sobre isso antes de entrar aqui no ar, e eu tenho um relacionamento de hoje de muita paz, de muita cautela, de muita tranquilidade, enquanto que o meu relacionamento anterior era aquela coisa vulcânica em todos os aspectos. Por quê? Porque eu parei, refleti sobre tudo que vivi, bom ou ruim, e entendi que você pode ter uma vida melhor, pautada nas suas escolhas, nos conceitos bons e fazer com que as pessoas te enxerguem como pessoa. Isso é maravilhoso. Então eu me enxergo como pessoa, quero que as pessoas também me enxerguem como pessoa. Antes de profissional, antes de ser pai, eu sou uma pessoa. É esse o caminho. Foi assim que eu me entendi como Anderson. Genial, sensacional. Refletir sobre os momentos difíceis. A maioria das pessoas, elas esquecem dos momentos difíceis. Não esqueça, reflita. Dói. Mas é na dor que a gente evolui. Solução vem, a gente evolui. Exatamente. Olha, você não esperava por essa, né? Um profissional do cerimonial contando aqui como que ele se tornou um ser humano. E você percebeu que interessante, você que está nos assistindo, a exposição da vulnerabilidade, e esse é um aspecto importante, não é, Anderson? Anderson, que muita gente tem receio de ser natural na comunicação, de ser autêntico, porque isso, obviamente, nos obriga a tirar um pouquinho as armaduras e a ser mais vulnerável. Você admitiu aqui que tinha comportamentos agressivos, arrogantes e tal. Ou seja, ninguém é perfeito. Não. Só que a gente muitas vezes nega as nossas sombras para mostrar só a nossa luz. E eu continuo não sendo perfeito. Exato. Tem outras questões que precisam ser tratadas, resolvidas, né? Terapêuticas ou não, precisam. O importante é você se enxergar. Se enxergar. Se você não se reconhece, como é que você vai evoluir? Como é que você vai melhorar? Eu acho que uma coisa muito incrível da nossa área, como comunicadores, coloca o microfone na mão de uma pessoa, você está oferecendo muito poder para ela. Pois é. Muito poder para ela. Como é que você lida com esse poder? Né? Então eu sempre entendi que como comunicador não é sobre mim, mas sim sobre as pessoas a qual eu vou comunicar, eu vou informar, eu vou celebrar, eu vou palestrar, eu vou ministrar. É sobre elas.
Porque às vezes as pessoas já te enxergam como referência. Mas será que você enxerga essas pessoas também como referências naquilo que elas fazem? Ou nos sonhos que elas têm? Ou nas vontades que elas desejam? Ou você quer continuar com o salto alto e ponto? Não, eu acho que você vai impactar mais as vidas das pessoas quando você olhar elas no olho, escutá-las. Comunicação, acima de tudo, é ouvir. Quando eu passei a ouvir, veja, eu ouvi o casal, compreendi aquilo que eles debatiam, discutiam e coloquei na cerimônia deles. Mudou. Eles falam assim, cara, eu tinha uma expectativa, você quebrou as expectativas para o bem, foi incrível, foi isso, foi aquilo. Você foi leve, mas não foi invasivo. Você foi profundo, mas não foi... não machucou ninguém, não foi constrangedor com ninguém. Então, eu sempre paro para pensar, comunicação é bom, é delicioso você viver disso, ganhar dinheiro com isso, construir coisas com isso. Mas é melhor ainda quando você vê o quanto aquilo que você impacta na vida das pessoas faz você melhorar como ser humano, como cidadão, como profissional. E isso não tem... Não tem preço. Não tem preço, exatamente. Não tem preço. Caramba. Basta equilibrar isso na nossa vida. Eu sempre falo que viver de cerimonial não é fácil, mas quando você consegue encaixar a empresa do eu-presa, mudar isso, né? Não é eu-presa, é empresa. O que eu posso oferecer para a minha família através desse negócio que eu faço? Seja na comunicação, seja na organização, seja na facilitação, no ensinar. Então, quando você encaixa isso, o mundo se abre. São muitas oportunidades. Muitas oportunidades. Como eu te falei, 80% hoje da minha vida está pautada nas celebrações de casamento. Porque eu quero fazer isso para o resto da minha vida. Eu quero escrever histórias, eu quero escrever cerimônias e, se possível, celebrar essas cerimônias. Porque isso me melhora como pessoa. 20% está pautado em podcasts, apresentação de outros eventos corporativos ou públicos, ministrar palestras, mentorias. Então, equilibrar isso como empresa é muito difícil. Porque é um trabalho diário, é um trabalho de entender números. Eu sou péssimo em matemática, mas você precisa fazer isso. E aí, quando você entende que não é eu-presa, mas empresa, abre-se portas para as outras pessoas e mais oportunidades surgem. Espetacular. E aí eu estou tentando trazer um insight aqui e me ajude, por favor. Porque quem está nos assistindo e que não é da área do cerimonial, mas que usa a comunicação no dia a dia para tocar seus negócios, suas empresas, a sua carreira, qualquer que seja esse profissional, pode aprender com o que você desenvolveu do ponto de vista humano em qualquer área de atuação. Porque, no final das contas, quando a gente se conecta mais com o outro, com outros humanos, e quando a gente compreende as histórias que essas pessoas têm para nos contar e reflete em como nós podemos evoluir com o que os outros estão nos contando, a gente vai muito além da camada profissional, porque você transcendeu uma camada profissional que lhe cabia ali como cerimonialista, como celebrante, e transcendeu como humano, evoluindo como pessoa. Eu posso ser estagiário num banco, como já fui, ou executivo de uma grande empresa, como já fui também, não importa o que eu faço, eu posso ser um advogado, médico, cientista, o que for. Se eu olhar para o meu trabalho, além do ponto de vista técnico, e me conectar mais com as pessoas e suas histórias, eu posso evoluir enquanto trabalho. É mais ou menos isso? Sim, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. É parar e fazer aquela análise pessoal mesmo, né? Qual é o objetivo da minha função profissional? O objetivo da minha função profissional é fechar mais contratos. Muito bem. Para fechar contratos, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me comunicar com outras pessoas. Eu preciso vender o peixe, eu preciso vender o produto, eu preciso apresentar o produto. Para isso, é acreditar em você como profissional e acreditar nas pessoas, como compradores ou como sonhadores que, de repente, não querem o seu produto, mas, de repente, você pode vender esse sonho e o seu produto se torna o sonho dessas pessoas. Então, aliar isso é uma coisa que você faz antes de ir para a guerra. Antes de ir para a guerra, você tem que fazer isso. Né? Organizar o seu dia. Como é que vai ser o meu dia hoje? Puxa, hoje eu tenho 2 reuniões. Como é que vai ser essas reuniões? Depois eu saio, pego o carro, vou lá para o Tatuapé, onde eu vou conversar com o Edgar. E depois que eu terminar a conversa com o Edgar, eu vou para casa porque eu vou assistir o jogo de futebol, porque hoje tem um jogo importante. Eu planejei o meu dia. Exato.
Se surgirem imprevistos, eu estou preparado para resolver esses imprevistos. Agora, se você faz de qualquer maneira, qual é o objetivo? Por que você vive neste mundo? Então, trace esse objetivo. Vivo nesse mundo porque, primeiro, preciso pagar as minhas contas. Segundo, caramba, eu quero alcançar uma carreira, um cargo maior dentro dessa instituição. Ou estou fazendo isso aqui porque o ano que vem eu quero viajar. Trace esses objetivos pautados nos seus sonhos e acredite neles para fazê-los acontecer. É uma pena dizer isso, mas muitos brasileiros trabalham só para pagar aquilo que tem. Só aquilo que acham saudável. Ah, não, me conformo. Mas o mundo é cheio de oportunidades. Pois é. É cheio de oportunidades. Então, se a gente tem uma visão diferente ou uma visão além do cerimonial, você pode muito mais. Vamos lá, vamos aproveitar então esse gancho. Muito além do cerimonial, esse é o tema que o Anderson trouxe para o nosso bate-papo. Como você sabe, você já é da casa, o primeiro bloco do Comunica Play é para trazer a história do nosso convidado e agora a gente entra nesse tema muito além do cerimonial, que é um bloco especial que tem o apoio da Eli Abreu, terapeuta especialista em naturopatia. A Eli promove bem-estar e equilíbrio a mulheres através da natureza com serviços presenciais e online de terapia alternativa e agora, inclusive, oferece os serviços de mentoria para te ensinar a viver em equilíbrio. A 4 mãos, de forma muito personalizada, ela conecta você com quem mais importa, você mesma. Então vamos lá, você que está no Insta, @aeliabreu. Anderson, muito além do cerimonial, por que você trouxe esse tema provocante para a gente falar aqui? Claro, a sua história já está aqui enraizada nesse episódio, todo mundo já entendeu de onde você veio, onde você está e para onde você vai, mas a gente agora quer trazer um lado mais prático. E a sua vivência no cerimonial tem muitas lições que a gente discutia aqui no backstage, que quem está no mundo fora do cerimonial também pode tirar proveito. Pode abraçar para o seu dia a dia. Primeiro, compreender que o cerimonial está presente na nossa vida todos os dias. Na casa da família, tem a cadeira do chefe, às vezes é o pai, na maioria das vezes é a mãe. Isso é cerimonial. Na sua família, dia a dia, vamos para a casa dos avós, patriarcas, matriarcas. Isso é cerimonial. Precedência, quem é mais importante. Na tua vida é assim. Quem é mais importante para você? Quando você acorda, qual é a primeira pessoa que você pensa? O cerimonial ele é vivo, ele é dia após dia. E a realidade é que o brasileiro, ou nós somos extremamente festivos, nós adoramos fazer festa. Gostamos de comemorar, gostamos de celebrar. E essa correlação das cerimônias públicas, governamentais, relacionadas à política ou não, elas remetem para a gente o nosso próprio patriotismo. Verdade. Que no Brasil, infelizmente, não é tão forte assim. Os símbolos estão se perdendo. Estão se perdendo. A gente, infelizmente, só coloca a bandeira do Brasil na janela quando é Copa do Mundo. Ultimamente, a gente anda se decepcionando pra caramba. Seja no masculino ou no feminino, estamos nos decepcionando pra caramba. Mas, se a gente parar para pensar, o cerimonial está sempre presente na vida da gente. Ah, preciso fazer, vou me casar. O cerimonial está ali, 100%. Eu preciso fazer a inauguração da minha nova empresa, do meu novo negócio. O cerimonial está ali presente. Quem eu vou convidar? Quem eu vou chamar? O cerimonial ele tem a ver com gentileza. Dia após dia. Dizer bom dia, dizer obrigado, dizer por favor. Aliás, eu trouxe um livro que você tem. Sim. Esse aqui. Fantástico. Né, do professor Paulo Regis Salgado. O professor Paulo Regis Salgado ele é coronel do Exército. E as pessoas falam, o coronel do Exército escreveu um livro. Deve ser aquele livro totalmente pedante e difícil. Não, é um livro leve, gostoso de se ler. E que ensina a gente até a tomar sopa. Olha que interessante. Que muitas pessoas, infelizmente, perderam essa questão da etiqueta, de como se portar num restaurante. Agora tem aquelas campanhas, né? Vamos colocar o telefone aqui. O primeiro que pegar o telefone que vai pagar a conta. A gente fica super conectado nisso e esquece de se conectar com as pessoas. Então o cerimonial é para isso, é para se conectar com as pessoas. Para festejar com as pessoas, celebrar verdadeiramente, seja o institucional,
seja o produto que estão lançando, ou seja o emocional, o casamento, a debutante, o batizado e até a perda. Hoje, não sei se você sabe, Edgar, a maioria dos espaços fúnebres estão fazendo cerimônias de despedida. Uau. E essas cerimônias de despedida contam um pouco da história, da trajetória daquela pessoa. E isso é comunicação, para a gente lembrar para sempre daquela pessoa. Isso é cerimonial. Isso é muito comum lá fora, não é, Anderson? Eu já Fora vi do em país, filmes, sim. é mais comum, né? Mas em São Paulo agora está em crescente expansão. Eu acho isso de um respeito absurdo, São né? memoriais, Pela memória. né? São memoriais que fazem a cremação. E aí, para essa cerimônia, é construído um cerimonial muito gentil, muito educado, muito bonito, que não fica só na tristeza. Ele pode pautar ali por quem foi a pessoa super divertida, engraçada, tem histórias engraçadas, e aí acabam diminuindo a tristeza. É um conforto muito agradável, né? Mas, claro, falando do cerimonial festivo, que todo mundo vive, todo mundo é convidado para uma festa de debutante, todo mundo é convidado para uma festa de casamento. Isso é uma baita de uma gentileza. Aí você para pensar, mas o que isso reflete no dia a dia profissional, no dia a dia de empreendedores? Boa Gentileza. 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 O cerimonial ensina você a ser gentil, a você olhar para as pessoas e dizer obrigado por sua presença. É muito importante tê-lo aqui. Olhar o letramento, né, que hoje a gente precisa ter um letramento muito forte com as camadas da sociedade que mudaram pra caramba, as comunidades que surgiram. Então o cerimonial ele traz esse envolvimento, além de ter a sua história, seja ela protocolar, pautada pela questão pública, pela questão política, pela questão religiosa. Quando você vai à igreja, existe um cerimonial. Além de ter uma liturgia, de ter um sacramento, tem um cerimonial. O porquê que começa desse jeito e termina desse jeito. Na sua casa tem uma rotina. Por que essa rotina é feita dessa forma? Você parar para pensar. É protocolo. É protocolo. É uma cerimônia. Dentro da tua empresa você tem uma rotina. Você tem que chegar, bater o cartão, aí vai tomar um cafezinho, aí vai para a mesa. É um protocolo. Aonde você abraça esse cerimonial, essa gentileza diária, para que você se torne melhor e tenha um espaço melhor. Então o cerimonial ele tem esse contexto, essa é a força de ir além do cerimonial. E o além do cerimonial é quebrar um pouquinho os protocolos para deixar a vida mais leve. Exato. Para deixar a vida mais gostosa, mesmo tendo a sua rotina, mesmo tendo o seu dia a dia, mesmo tendo o seu protocolo, deixar ela mais leve, deixar ela mais gostosa, deixar ela mais viva e principalmente com uma mensagem para você ou para as pessoas que te cercam. Acho que o além do cerimonial ele passa nisso. Todo mundo vai passar, vai viver, vai precisar do cerimonial. Seja corporativo, público ou social, uma hora ou outra você vai se debater. Caramba, preciso de um cerimonialista. Caramba, preciso de um mestre de cerimônias. Caramba, preciso de um celebrante. Uma hora ou outra isso vai acontecer na sua vida. Na sua também, Edgar. Sim, sem dúvidas. É interessante a gente perceber, né, como esses termos eles trazem um viés às vezes um pouco assim, poxa, isso é meio chato, protocolo, cerimônia, cerimonial, essa coisa engessada, mas o próprio protocolo cerimonial ele traz o termo quebra de protocolo, que é o tempero, essa leveza que você comentou que tem que existir, inclusive na vida, principalmente na vida, Sim. melhor dizendo. E se a gente olhar para as lições, uma delas que a gente percebe aqui, é que quando a gente está no dia a dia, no dia a dia corporativo, profissional, tocando nossas vidas, a gente tem uma série de protocolos, de regras, de diretrizes, de regulamentos, de legislações que precisam ser cumpridas. Então, a empresa tem um código de conduta, tem lá a sua documentação interna, o seu playbook de vendas, o playbook disso, aquilo, outro. Todo mundo tem que seguir orientações. E a própria comunicação, ela tem também a comunicação. Exato, a própria comunicação tem as suas regras, as suas diretrizes, ela se pauta... Uma coisa é você falar com o coleguinha que está sentado na mesa ao lado, outra coisa é falar com o CEO da empresa. Você vai adotar uma postura e uma abordagem, uma linguagem diferente. Então, essas premissas, elas estabelecem condutas que nos ajudam a otimizar resultados, recursos e a ter melhores benefícios daquilo que nós estamos fazendo.
Quando a gente vem com essa comparação entre o que o protocolo cerimonial pode nos ensinar para o mundo corporativo e a gente olha além do óbvio, como a gente está falando aqui, muito além do cerimonial, é justamente para você que está nos assistindo entender que a coisa aqui não é... Esse podcast não é para ensinar você a ser um cerimonialista, é para você aprender com o cerimonial, como que você melhora a sua performance no trabalho, as suas relações em casa, com os vizinhos, na sua comunidade religiosa ou acadêmica, seja lá onde for. Porque a gente precisa respeitar os protocolos, embora de vez em quando possamos quebrá-los. Isso a gente faz no dia a dia, porque senão a vida fica engessada demais, chata demais. Só que desordem, 100% de desordem, vira caos. E o caos, ele é problemático, exatamente. Então, é interessante trazer isso para todo mundo entender e tangibilizar que, de fato, tem muita coisa que a gente pode... Isso porque a gente nem está falando ainda do aspecto da comunicação no cerimonial, Anderson. Não. Eu acho que eu adoro dar exemplos, né? Vamos imaginar que o cerimonial da República Federativa do Brasil, o cerimonial do presidente, do atual presidente, precisa receber líderes chineses. E aí? São culturas totalmente diferentes. Visões totalmente diferentes. Aliás, deve ter várias gafes, né? Muitas. Quando vem o oriental, né? O ocidental... É que o oriental pega todo mundo agora, né? Na verdade, sempre pegou, né? Eu que estou meio ignorante na geografia. A linha porque a gente fala oriental, a gente fala muito do Oriente, aí vai, amarelo, mas pegar, também pega a Arábia, todos os países árabes também, né? E aí os protocolos são bem diferentes, os costumes e hábitos, né, Anderson? Eles estão vindo para o Brasil. É óbvio que eles vêm de lá com uma expectativa do Brasil. Isso. A expectativa do samba, a expectativa da feijoada, a expectativa do futebol, a expectativa do país festivo que o é. Aí o cerimonial daqui prefere, raciocina comigo, recebê-los ao modo deles. Não é o que eles querem. Olha que eles estão vindo para o Brasil. Eles estão vindo para o Brasil. Eles querem algo relacionado ao Brasil. Então o cerimonial ele tem que ser gentil ao ponto de não ultrapassar os limites para receber essas pessoas e recebê-los de um jeito cortês, de um jeito educado, mas dá a eles o gostinho brasileiro que eles querem. É por isso que, às vezes, quando vem um representante de outro país e o brasileiro tenta reproduzir o cenário dele... Dá erro? Dá erro. Vai dar erro. Porque eu não tenho domínio da cultura dele. Então o cerimonial ele é pautado exatamente nessa gentileza. Qual gentileza eu vou oferecer para quem está vindo à minha casa? Qual gentileza eu vou oferecer para uma reunião de negócios, para vender um produto, para apresentar um produto, ou para conversar com o meu chefe, para conversar com o meu CEO? Qual a linguagem que eu vou? Então o cerimonial ele te ajuda a pensar lá, ao invés de pensar cá. E fazer esse equilíbrio educacional para que todo mundo se comunique bem, para que todo mundo se entenda, se compreenda. Que genial. Óbvio, existem linhas de pensamento do cerimonial que vão manter o protocolo 100%. O presidente do Brasil, quando vai na Inglaterra, ele tem que se prezar a fazer os hábitos e as tendências locais e vice-versa. Então o cerimonial está aí para equilibrar esse tipo de conversa, esse tipo de comunicação e oferecer coisas que as pessoas se sintam confortáveis, se sintam bem, etc. Não dá para chegar aqui, vamos pegar os chineses e vamos levar lá no baile funk. Não é assim. É uma organização coerente com a convivência deles, com a comunicação deles, com a nossa. Isso dá para colocar no dia a dia. Sim. Vou dar um exemplo. Ô, Edgar, você vai na minha casa para jantar. O que você gosta de comer? Eu sempre vou perguntar. Por quê? Porque eu não vou fazer aquilo que você não come. Olha o protocolo entrando aí. Olha o protocolo entrando. De gentileza, de educação, de cortesia. Então o cerimonial ele ensina a gente a ser gentil, cortês, educado. Genial. E não é aquela educação finé, sabe aquela coisa fina? Coisa chata, não. Rebuscada demais, que constrange. É a educação gostosa, da pessoa se sentir bem, se sentir parte da família, se sentir parte do país. Se sentir parte da sua casa quando você vai recebe alguém.
Então o cerimonial tem essa realização. Eu gosto muito de mostrar exemplos de livros, né? Eu sou um cara que eu procuro ler muito. Às vezes o tempo não ajuda, a gente fica com falta de tempo. Né? Principalmente para gente que tem filho, que é uma vida corrida também fora do dia a dia profissional. Né? Eu sou um pai que cuido do meu filho toda semana. Né? No final de semana ele vai para casa da mãe dele. Então eu descobri esse cara, fui fazer um evento e ele estava lá oferecendo o livro dele. Olha, eu trouxe aqui o meu livro. Aí o nome do autor, Josecleido Nogueira. Aí eu não conhecia esse autor. E é muito incrível como tem gente boa escrevendo coisa boa no Brasil e às vezes a gente não dá a devida atenção. E esse cara escreveu um livro sobre empreendedorismo, para falar sobre empresas mesmo. E eu tentei entender a linguagem dele e trazer isso para o meu negócio. E ele fala o seguinte, bom, primeiro, eu construí aqui um gráfico que fala sobre dom, paixão, conhecimento e aplicação. Certo. Que para nós, comunicadores, isso aqui é fundamental. Qual é o seu dom? Meu dom é comunicar. Qual a sua paixão? Eu quero falar em público, eu quero trabalhar com rádio, eu quero ser um grande vendedor, um grande empreendedor, eu quero me comunicar, quero palestrar. Para isso você tem que buscar o quê? Conhecimento. Tem que buscar conhecimento. Para qualquer negócio na vida tem que buscar conhecimento. Por mais que você fale assim, meu dom é minha paixão, se você não buscar conhecimento, não sustenta. Não sustenta. Vai ficar só no dom, na paixão e no sonho. Técnica zero. E por fim, aplicação. Busquei conhecimento, o que eu vou fazer? Vou aplicar. Se eu não aplicar, não vai funcionar. Olha que genial. E isso veio de um cara super simples. Super simples. Que verdade absoluta. Ele nem sabe que eu estou fazendo propaganda do livro dele. Ele nem sabe disso. E olha que impacto. Mas para mim foi ótimo. Porque eu compreendi que realmente o cerimonial tem esse dom, essa paixão de receber as pessoas, de fazer as coisas festivas, manter o protocolo, manter a linha de raciocínio, né, da cerimônia. Mas ele também invade uma área muito grande de conhecimento que você pode colocar dia a dia na sua vida, aplicar isso para os seus negócios. Então, quando a gente fala muito além do cerimonial, é essa questão da gentileza, do dia a dia, de como receber bem as pessoas, de como comunicar bem para essas pessoas, para elas compreenderem a tua mensagem e sair de lá impactada com a sua mensagem e, obviamente, fazer com que isso gere resultados para você e para essas pessoas. Se você parar para pensar, o nosso último presidente, não estou aqui sendo político, claro, nem pulando na linha nem outra. O nosso último presidente, ele tinha problemas com outros países. Isso. Por quê? Por causa da sua linha de comunicação. Ele está certo de ser assim? Está tudo bem. Mas ele teve problemas com outros países. Não é o caso desse atual presidente, que gosta de todo mundo. Aliás, ele gosta muito de muita gente e gosta de muito. Os problemas são outros. São outros problemas. Mas você consegue entender a linha de comunicação que abre oportunidades? Sim. Ele não está abrindo oportunidades para ele, presidente, está abrindo oportunidades para um monte de gente. Eu estive recentemente no Uruguai, fui fazer uma viagem para o Uruguai. Chego lá, os uruguaios estão adorando o Brasil atual. Primeiro, porque nosso real é muito valorizado lá. E segundo, porque as oportunidades de negócio estão surgindo entre brasileiros e uruguaios. Os caras vêm para cá, se divertem, adoram o Brasil. A gente vai para lá, ama o Uruguai, porque o Uruguai é bonito, é maravilhoso, se come bem. Uma delícia. Uma delícia. Então é sobre essas questões que eu gosto de dizer que o cerimonial abre oportunidades, sim. É uma ciência que precisa ser mais estudada. E mais valorizada. Mais valorizada. A atividade mesmo do cerimonialista, do mestre de cerimônias, do celebrante, não é nem regulamentada. Por isso que a gente sofre no mercado, né, uma certa desvalorização. A gente não sabe quanto ganha um cerimonialista. Não tem um piso, não existe isso. Mas o cerimonial é uma ciência que, se você aplicar no dia a dia, você muda os seus negócios, sua vida pessoal, e as gentilezas geram gentilezas. Agora vamos falar de comunicação no cerimonial e como a gente traz essa comunicação, o que se aplica, né? O que nós aplicamos no cerimonial público, corporativo e social, que serve, que tem aplicabilidade no mundo corporativo, no mundo dos negócios, no mundo virtual, onde muita gente que está nos assistindo produz conteúdo, está nas redes sociais, sejam empreendedores ou intraempreendedores. Está todo mundo hoje online, está todo mundo se conectando por videochamada, reuniões de negócios, WhatsApp, todos os meios de comunicação usam a comunicação o tempo todo.
Do cerimonial, o que a gente traz de boas práticas de comunicação mesmo, Anderson, de oratória, para esse público que está nos assistindo agora? Bom, o cerimonial ele visa organizar um evento e pensá-lo de forma comunicativa, de mensagem para impactar e para gerar outros resultados. Quais resultados? Depende da linguagem, depende da mensagem do evento. Gerar oportunidades, gerar outros negócios. Se você parar para pensar como cerimonialista e levar como cerimonialista para o seu dia a dia profissional, você vai entender o seguinte, é desenhar essa organização. Desenhando essa organização, eu vou ter uma visão macro daquilo que eu quero fazer e principalmente daquilo que eu quero falar. É isso que o cerimonial faz. Quando ele pensa num evento, vou dar um exemplo aqui, inauguração de uma escola. Tá. O que passa nessa inauguração da escola? Primeiro, qual é o nome da escola? Nós queremos homenagear o professor que foi fundamental aqui, tal época, tal época, tal época. Tem uma comunicação ali. É essa a vivência. Vamos, então, deixar destacado o porquê desse professor. O cerimonialista para pensar em homenagens, em momentos, em mensagens que reverenciam essa pessoa. Se você parar para pensar no seu negócio, você vai exaltar em algum momento, seja um produto, seja um serviço, seja uma proposta, seja um programa, passa por isso, é organizar isso. Eu acho que o grande exemplo que eu posso dar é a organização do seu dia a dia. O cerimonial ele serve para isso, para organizar a mensagem, o marketing, a logística, a saída, a chegada. O cerimonial faz isso. Se você parar para pensar no seu negócio e também pensar em administrar esses elos e organizar o seu dia a dia ou o seu negócio como o cerimonial pensa um evento, os improvisos serão menores. Você não precisa ficar improvisando. Qual é o grande exemplo disso? Você pensou na sua apresentação, mas você não pensou em quais perguntas o seu cliente, o seu chefe ou aquela pessoa que pode comprar o seu produto pode fazer para você. Se você antecipar essa organização e pensar, ele pode fazer essa pergunta, eu já tenho a resposta. Pois é. O cerimonial faz isso num evento. O cerimonialista pensa nisso. Qual é o mestre de cerimônias que eu vou colocar para apresentar o evento? Vou dar um exemplo aqui, sei lá, a premiação da Rede Globo dos melhores do ano. É o Luciano Huck? Por quê? Tem uma linguagem ali. Qual é o apresentador que a gente vai usar para apresentar esse novo produto? Pode ser da nossa equipe? Vamos pegar o Edgar é bom nisso. Você começa a responder perguntas que lá na frente alguém pode ter. Então essa organização geral faz com que o cerimonial se torne muito importante para quem quer que seja. Para quem quer que seja. E se usar essas ideias para o seu negócio, com certeza vai minimizar certos problemas futuros. Acima de tudo são também a chegada e a saída. Como eu chego? O cerimonial sempre pensa nisso. Isso. Eu tenho autoridade. Vou pensar aqui no prefeito da cidade de São Paulo. Qual que é a ideia do prefeito? A ideia do prefeito é o seguinte, é ele chegar, subir no palco, falar alguma coisa e ir embora. A gente chama isso de 4 S's. Surgir, subir, sorrir e sumir. Consegue compreender a importância disso? Sensacional. Surgir chegou o prefeito. Subir, ele subiu. Palco, plataforma, tribuna. O que for. Sorriu. Ao falar, ele sorri, porque ele está convicto que aquela mensagem dele é a melhor mensagem que ele tem para passar. E sumir. Um bom empreendedor faz isso. Exatamente. Um bom profissional faz isso. Um bom vendedor faz isso. Independente de estar on ou offline. Ele vai surgir, porque ele sabe da necessidade dele ali. É. Ele vai sorrir, porque é importante ele estar bem com o produto, com o negócio. Se ele chegar lá preocupado, se ele chegar lá cabisbaixo, o negócio não vai sair. Uma apresentação importante na empresa, se você estiver mal, todo mundo vai perceber. Terminou, some. Deixa reverberar Isso. as informações. Sensacional. Então o cerimonial tem muito para ensinar para a gente, para o nosso dia a dia.
Muito mesmo. Muita Não coisa. é só glamour, não é só frufru. Não é só protocolos e talheres de dentro para fora, fora para dentro, não. cotovelo. Não é isso, Aliás, gente. eu tô aqui, ó, cotovelão. Pois é, muito além do cerimonial. Tem uma lição que eu queria explorar um pouquinho antes da gente ir para o nosso último quadro, que é a versatilidade do cerimonialista enquanto ele conduz um evento, Anderson. Essa versatilidade na comunicação, levando em conta o objetivo do evento, o tempero que ele tem que colocar em cada momento do evento, isso no ambiente corporativo, nas redes sociais, no mundo acadêmico, qualquer que seja o meio de comunicação que os profissionais que nos assistem usem, é fundamental também. Porque, como você falou, eu me comunico com pessoas diferentes o tempo todo, de formas diferentes. E essa versatilidade é algo muito característico dos bons profissionais do cerimonial. Sim. Esse livro aqui que eu gosto também sempre de trazer, você conhece o Edilson Lopes? Grande Edilson Lopes. Palestrante incrível. E tem uma parte no livro dele que ele fala que somente conteúdo não basta. Tem muita gente cheia de conteúdo. Mas só isso não basta. Só conteúdo não vai bastar. Conteúdo não é mais rei, O conteúdo ele tem que estar aliado ao seu carisma, aliado à sua voz, aliado ao que você veste, aliado à mensagem do público, à mensagem do evento, à luz que é colocada, tudo. Conteúdo só não basta. Um bom cerimonialista, um bom mestre de cerimônias, ele tem que estar por dentro do que está acontecendo no evento ali e também nos bastidores. Eu chamo isso de visão 360. Quando ele tem uma visão 360 do que ele está fazendo aqui, junto ao público, junto à plateia, mas também entende do que está acontecendo lá nos bastidores, para ele a responsabilidade de estar à frente na condução de um evento, ela se minimiza, porque ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe o que está acontecendo. Quando ele não sabe o que ele está fazendo, quando ele não tem ideia do que está acontecendo lá atrás, ele vai ter problemas. E todo mundo vai olhar para ele e vai falar assim, tá aí o grande responsável pelo fracasso do evento. O empreendedor também tem essa visão. Só o conteúdo ou só o produto não basta. Toda a apresentação, todo o contexto, a sua chegada, o seu sorriso, o seu compromisso vai fazer a diferença da pessoa comprar ou não a sua ideia. Pedir o seu produto pela segunda, pela terceira, pela quarta ou quantas vezes forem. Então o cerimonial nos ensina isso, que não é só ali aquele frufru, aquele momento cerimonialístico ou não. É o que vai fazer para o futuro. E principalmente ser você. Eu sempre gosto de repetir essa coisa. Seja você, seja natural. Não invente um personagem. Seja você. As pessoas hoje compram quem você é. Eu vou dar um exemplo. O Anderson é um cerimonialista, um mestre de cerimônias, tem capacidade para isso e para aquilo. É bom, é legal, mas as pessoas vão contratar o Anderson como pessoa. É por isso que eu volto lá na minha história, quem eu era e quem eu sou. Eu me tornei uma pessoa melhor hoje e consigo enxergar isso. E se eu consigo enxergar isso, outras pessoas também enxergam. Quando elas enxergam, elas vão contratar o Anderson pela pessoa que ele é, aliado ao conteúdo que ele tem, aliado ao comprometimento ou ao profissionalismo que ele reverbera, seja nas redes sociais ou no dia a dia, nas conversas que ele tem. Primeira pessoa depois do profissional. Fato. Meu pai dizia lá atrás que saí da empresa, deixei os problemas da empresa na empresa, agora eu vou pegar os problemas de casa. Hoje não dá mais para fazer isso. Não. Hoje é uma conexão mútua. Se você chegar em casa e não discutir os seus problemas com sua esposa, com seu esposo, pessoais e profissionais, por quê? Essa convivência, esse protocolo social do casamento. Personagens? Os personagens. Nós somos únicos. É isso. Eu acho que a gente aprende muito quando a gente consegue aliar todas essas coisas. Você é um só. Você é pai, você é profissional, você é esposo. Alie tudo isso junto. Abrace. Tudo bem que para nós homens a gente tem que resolver uma coisa de cada vez. Ok. Ok. Mas tudo é resolvido com base na pessoa. Na pessoa do Anderson, na pessoa do Edgar. Eu posso ter múltiplos papéis, mas pessoa, sou apenas uma. E vamos mais além, Edgar. As pessoas hoje estão muito ligadas a esse ponto. Se eu sou uma pessoa nas redes sociais e as pessoas me encontram e percebem que eu sou outra pessoa na vida... Acabou. Esquece. Cancelamento imediato. Num mundo transparente,
ninguém fica invisível. É por isso que o conteúdo só não basta. A rede social tá cheia de conteúdo. É. Que aula, meu amigo, que aula, muito além do cerimonial. A gente vai entrar no último bloco do nosso episódio especial aqui contigo, uma honra. E vamos lá, então você conhece, né? Pinga Fogo aqui é papum, bate bola. Tô até com medo. É bom ter medo mesmo. Anderson, uma lembrança inesquecível da sua infância. Comendo doce de leite que o meu avô trazia. De onde? A cidade de Irati. Era um doce de leite que eu nunca mais senti o sabor tão bom quanto aquele. Já comi bons doces de leite por aí. Mas aquele que o meu avô trazia... Que legal, que experiência. É. Um filme que marcou muito você. Um filme que marcou muito. Caramba. Eu adorei esse último que eu assisti. Eu acho que ele traz uma mensagem muito forte. O Baleia. Uau, filmaço. Que mensagem. Eu acho que eu posso falar que esse marcou pra caramba. Mas eu vou lembrar de outra história rapidinha. Você já assistiu aquele filme Street Fighter? Sim. Eu fiquei 4 horas na fila. Era cinema, porque não tinha shopping naquela época que o filme foi lançado, para assistir aquele filme. Foi uma porcaria, mas a lembrança é boa. Olha aí. Isso é coisa de bastidores, vocês não podem ouvir. Um lugar que te traz boas memórias. O lugar que me traz boas memórias? Caramba, o cerimonial da Prefeitura de Araucária, onde tudo começou. Traz boas memórias. Um livro que todo mundo deveria ler. Um livro que todo mundo deveria ler? A Bíblia. 1 minuto no futuro ou 1 hora no passado? Futuro. Passado é bom, eu já aprendi bastante com ele. Tá 1 minuto no futuro. Boa. Olhando para sua vida até aqui, qual seria o seu dia da marmota ideal? Um dia que você reviveria por muito tempo, como Bill Murray em Um Feitiço do Tempo. Caramba. Esse é de bate-pronto. Acho que é a primeira vez que eu pisei no estádio de futebol. Eu sempre quis fazer isso e só pude fazer isso quando me tornei adulto. Eu acho que eu gostaria de... O meu time perdeu, mas foi uma experiência muito legal. Se você pudesse voltar no tempo, Anderson, e encontrar com você com 20 anos de idade, o que você diria a si mesmo? Eu ia dizer muito obrigado. Muito obrigado por você ser exatamente como você foi, porque você me ensinou a ser quem eu sou. Eu diria muito obrigado. E para fechar, uma citação, trecho de música ou frase de para-choque de caminhão que tem significado para você. Meu Deus. Quando eu cheguei aqui, eu fui recebido por músicas que a galera separou aqui. Músicas gaúchas. Exatamente. Músicas gaúchas. E uma das músicas que tocava aqui dizia: "Tô voltando para ficar". Fala da minha terra. Eu tenho saudade da minha terra. Tenho saudade. Então eu gostaria de um dia poder cantar isso em verso e prosa. Tô voltando para ficar. Embora eu ame São Paulo, mas eu tenho saudade da minha terra. Meu amigo, muito obrigado por essa experiência. A gente fala bastante comunicação, é experiência. E eu queria te agradecer a tua vinda, o teu livro que você está dedicando para mim nesse exato momento. Fico muito feliz e honrado pela tua presença, pelo teu conteúdo, pela tua contribuição. E dizer que este é o primeiro de muitos encontros que faremos para discutir o bom e velho cerimonial, muito além do cerimonial. Te agradeço de coração. Tá aí, aqui a coisa acontece na hora. É uma grata satisfação estar aqui contigo, mais uma vez. Obrigado, repetindo. Meu cara. Esse livro eu escrevi em 2019, junto com outros 4 autores, para falar exatamente do celebrante, que é a minha paixão, né? A minha paixão hoje atual, profissional. Ele explica o que é o celebrante social. É uma orientação para noivos, orientação para fornecedores do mercado de casamento, para explicar o que é esse celebrante, que não tem nada a ver com o padre, não tem nada a ver com o pastor, não tem nada a ver com o juiz de paz. É uma nova atividade. E isso me trouxe, como bem você já disse aqui, algumas referências. Essa referência profissional me deu a oportunidade de escrever o prefácio desse outro livro aqui, que é Celebrantes do Brasil, que já está indo para a sua 2ª edição já. Né? Então eu escrevi o prefácio desse desse livro, perdão. E eu escrevi também um artigo nesse outro livro que está no CNCP, que é o Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo, que fala sobre os múltiplos olhares sobre o cerimonial e o protocolo no Brasil. E eu escrevi sobre quem é aquele que fala bonito nesse evento, ou seja, comunicação na alma,
colocando aqui sobre quem é o comunicador do evento, seja um evento corporativo, público e social. Um artigo muito gostoso, muito legal, que se Deus quiser, um dia estará na lembrança ou na conversa em outros podcasts como esse, daquilo que a gente está fazendo aqui na Terra. Vai ser um prazer. Parabéns pelos capítulos e pelo livro. Obrigado, aliás. Está aqui, ó. Celebração de Casamento, esse livro com orientações para noivos e profissionais de eventos. Anderson, muito obrigado pelos presentes. O maior presente, obviamente, além do teu livro, é a tua presença e a contribuição que você deixa para a nossa audiência. Muito obrigado, meu querido. Até uma próxima. Até a próxima. Rapidinho para dizer, eu aprendi isso com outro influencer. Não deixa de clicar no sininho das notificações. Isso é fundamental para que o canal Comunica Play cresça cada vez mais. Sou teu fã, você sabe disso. Eu sei, Não à toa a gente está sempre fazendo negócios juntos, porque é bom demais ter a tua presença, o teu talento. Uma honra, obrigado. Valeu. E obrigado a você que também que nos acompanhou até aqui. A gente se vê no próximo episódio do Comunica Play. Até lá. O Comunica Play é a casa da comunicação e das habilidades correlatas que podem alavancar a sua carreira e a sua vida. Afinal, quem não se comunica, se trumbica. Esta temporada é patrocinada e produzida pela Easy Hack Filmes, uma produtora audiovisual com expertise no mundo corporativo. A Easy Hack é expert em virtual production, em filmes comerciais, institucionais, cursos online, cobertura audiovisual de eventos e produção de podcasts como o Comunica Play. Na Easy Hack, você conta com um time de profissionais experientes e estrutura de ponta que garante a qualidade do seu projeto em todas as etapas. Traga o seu projeto de comunicação para a Easy Hack. Nunca foi tão fácil produzir com qualidade. Eu sou Edgar Caetano e fico por aqui.